O vídeo de hoje é para falar de Naruto, mais especificamente para continuar nossa série sobre como os autores desenham seus mangás e algumas técnicas que eles usam. Dessa vez, como já foi dito, vamos falar de Naruto, e o Kishimoto é um artista de mão cheia, um dos mais técnicos dos grandes shounens, e com certeza dá para tirar muita coisa do que ele faz. Antes de mais nada, nesse exato momento a gente tá lá na Twitch jogando talvez pior jogo de Dragon Ball da geração PlayStation 3 e 360, ou temido Dragon Ball Battle of Z. Eu nunca testei ele, então se alguma coisa der errado, a gente vai pro que talvez seja o segundo pior jogo de Dragon Ball da geração PS3 e 360, que é Ultimate Tenkaichi. Enfim, o link tá aí na descrição. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o estilo do próprio desenho do Kishimoto. Na famosa entrevista que ele deu junto com Yoshihiro Togashi, o autor de Hunter x Hunter elogia bastante a forma como Kishimoto compõe suas páginas, mesmo com a quantidade limitada de tempo. Lembrando que Kishimoto sempre foi um mangaka que cumpria bem rigorosamente com o tempo de publicação. Ele não tem muitas semanas sem lançar nada. O máximo que ele já ficou foram 3 semanas sem publicar Naruto em um período de 3 anos, e essas 3 semanas não foram seguidas. Então o elogio de Togashi faz bastante sentido. Também na entrevista, o Kishimoto comenta que gosta de pensar na lente de uma câmera quando vai desenhar. Então, ele gosta de fazer desenhos amplos ou emulando efeitos como o do olho de peixe, que é até comum em muitas das artes avulsas que ele desenhava de Naruto. Ele gosta bastante de criar imagens em perspectiva para dar a impressão de um 3D, mas podemos ver isso em diversos momentos da obra, como por exemplo, na luta do telhado entre Naruto e Sasuke ou no comecinho do Exame Chunin. Segundo ele, isso era meio que um desperdício porque basicamente a maioria dos leitores não se importa com esses elementos, mas você consegue ver a lente olho de peixe sendo usada não só no próprio mangá para dar profundidade às imagens, mas também nessas artes separadas. Também em Naruto você pode ver exemplos dele emulando uma lente grande angular, que serve basicamente para aumentar o campo de visão de determinada cena. Você pode ver isso sendo usado nessa cena aqui do Pain na Vila da Chuva. Um comentário pessoal: eu acho que o Kishimoto teria se saído bem se escolhesse ser um animador. Apesar de serem duas áreas bem diferentes, o fato de um animador ter que se preocupar com ângulos mais do que um artista de mangá se encaixaria quase como uma luva para o Kishimoto. Também nessa entrevista ele cita Akira e rasga elogios aos desenhos da obra. Ao Akira, o mangá, não ao Akira Toriyama. Mas talvez o que mais tenha influenciado no estilo do Kishimoto tenha sido o estilo de Hiroaki Samura, autor de Blade of the Immortal. Os personagens de Naruto têm proporções bem realistas, e isso não foi por acaso. O Kishimoto se baseou na proporção que Samura usava no seu mangá e adaptou para Naruto. Também já é sabido que o Kishimoto propositalmente deu uma mudada na forma como ele desenhava os personagens no mangá para que eles ficassem mais parecidos com o do anime, mas uma mudança 100% visual. As lutas, uma das melhores características de Naruto, continuaram do mesmo jeito. Uma característica de algumas lutas em Naruto é que elas espelham a personalidade de alguns personagens. Você já deve ter notado isso no próprio Naruto e no Jutsu Clone da Sombra, que serve como verdadeiro companheiro para o protagonista, para suprir um pouco de todo o isolamento e solidão que Naruto sofreu durante toda a sua infância. E não importa quantos laços Naruto forme durante sua jornada, ele sempre lembrará do que o Jutsu Clone da Sombra significava para ele. Mas temos outros exemplos também. O maior trunfo do personagem do Itachi é a criação de ilusões que nós podemos chamar de mentiras. As mentiras são um fator importante e presente na vida do personagem, e esse é um dos motivos pelo qual a luta Sasuke e Itachi é tão boa. A luta, se olhada por um outro espectro mais amplo, conversa com a própria história dos personagens. Itachi usa ilusões através do Sharingan, o Sasuke responde na mesma moeda, o Orochimaru se ilude acreditando que estava livre, o Sasuke ao vencer se ilude acreditando que seu irmão deu tudo de si para matá-lo. Assim como a luta fala sobre ilusões e mentiras, a própria história do personagem do Itachi tem isso como elemento central dela. Esse é um dos motivos pelo qual eu acho que ele entregou tudo o que podia, até mais um pouco, a fazer a luta Sasuke vs Itachi, mas isso fica para um outro vídeo. Outro exemplo seria Obito. A história do seu personagem é pautada em uma suposta morte, mas seu trunfo como lutador é a intangibilidade. A distorção causada pelo Kamui faz com que Tobi seja atravessado ou desapareça em segundos. Como um fantasma, uma manifestação de ou no caso de Tobi, do que deveria ser um espírito. Neji também carrega esse elemento. Um dos, se não o seu trunfo, é justamente atacar os pontos vitais dos seus inimigos para impedir o fluxo de chakra. O próprio personagem do Neji age de maneira semelhante. Seus comentários são secos, mas também potentes para prejudicar as pessoas. Ele ataca os pontos fracos de alguém, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Também falando do Neji, temos um outro detalhe interessante que muitas vezes se perde: a diferença na forma de desenhar uma luta, como Naruto vs Neji e Shikamaru vs Temari. Naruto vs Neji é uma luta com ideias sendo colocadas em jogo. Sobre os personagens conversando sobre destino, esforço, herança e descendência. Há muito mais fundos pretos e brancos aqui, porque o foco do leitor está, ou deveria estar, na mensagem que os dois personagens querem passar. Óbvio que ele não abdica dos fundos, também é importante que ele mostre ao público onde eles estão, só para uma questão da gente não esquecer.
Mas há mais cuidado em desenhar fundos em Shikamaru vs Temari, porque a luta exige isso. Shikamaru é um estrategista, o trunfo do personagem é saber usar a inteligência para vencer as batalhas. Por isso há tantos painéis mostrando o fundo, porque ele é essencial para entendermos as táticas do personagem. Geralmente as lutas de um personagem como Shikamaru são mais do que um singelo 1 contra 1. O cenário é uma extensão do personagem, e como visto na própria luta dele contra Temari, é o cenário que permite com que ele ganhe dela. Ganha entre aspas, né, porque ele desistiu, mas ela já estava imobilizada naquele momento. Agora, falando especificamente de uma luta, ou melhor, de um momento de uma luta, Haku vs Naruto, depois que o protagonista libera um pouco do poder da Kyuubi. Mais especificamente sobre como Kishimoto brinca com o controle da página entre aspas. Antes da liberação do chakra da Kyuubi, perceba como cada quadro é bem reto, são quadrados ou retângulos, quase nunca na diagonal. Nesse momento, os quadros como um todo refletem o estado emocional de Naruto. Justamente na página dupla em que Naruto fica possesso de raiva, você vê uma mudança brusca. Assim como o protagonista, é como se o Kishimoto tivesse perdido o controle dos quadros, deixando eles na diagonal em uma frequência cada vez maior. E você pode ver isso acontecendo ao longo dessa mini luta. Esse controle, entre aspas, se perde no ápice dela quando Naruto acerta em cheio um soco em Haku. Essa página não só é o ápice da raiva de Naruto, como é o ápice do controle sendo perdido. Por isso a separação de quadros é tão diferente, mas também colocar a mesma cena por um ângulo diferente aumenta justamente a percepção de impacto. Essa página realça a força do golpe do Naruto. O Kishimoto inclusive repete exatamente esse mesmo elemento em outra luta, Rock Lee vs Kimimaro. Antes do Lee tomar sake e depois que ele já recobra um pouco da consciência, os quadros se mantêm bem retangulares ou quadrados. Alguns, pelo dinamismo da luta, são feitos de forma diagonal. Mas no momento em que Lee bebe sake, tudo vira uma bagunça. E quando ele acerta Kimimaro, Kishimoto usa o mesmo truque de câmera de mostrar a mesma cena por 3 ângulos diferentes para dar mais impacto ao golpe. Também um artifício que você deve se lembrar de ter sido usado quando o Goku derrota Kefla usando o Kamehameha lá no torneio do poder de Dragon Ball Super. Muito do fato daquela cena ter se tornado emblemática entre os fãs vem por causa desse simples, mas inteligente truque. Eu acho que por hoje é basicamente isso. Eu poderia falar também sobre as artes avulsas que o Kishimoto faz, que são excelentes. Ele tem um domínio de perspectiva, anatomia e poses que é fora de série. Seus personagens ficam em posições bem livres, que mostram bastante leveza e elasticidade, além de que a composição de cores é sempre bem inteligente para não tirar a atenção do leitor do que é realmente importante na imagem. Por exemplo, nessa imagem aqui. Apesar de no anime vários telhados terem cores fortes, nas artes o Kishimoto foca em cores pastéis bem claras, até porque o foco não é o cenário, são os personagens. Perceba também o uso do verde nessa imagem para tirar o cansaço que o roxo e o marrom causam na visão, por causa da quantidade extrema de vezes que tem aqui. É um estilo diferente, por exemplo, do que ele fez com a capa do volume 72. Ele torna a Konoha mais colorida, mas nada disso importa porque o destaque sempre vai ser o Naruto usando o tão sonhado manto de Hokage. Konoha ser mais colorida também faz o público observá-la assim como Naruto está fazendo na capa, porque agora ele oficialmente é o maior protetor dela. É uma capa realmente lindíssima e muito forte, perfeita para a conclusão da história. E o fato do último volume e do primeiro se chamarem apenas Naruto Uzumaki faz você entender perfeitamente que a jornada agora acabou. Eu acho que é basicamente isso. Não se esqueça que a gente está em live agora. E é isso. Tchau.